Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Suíla Santos e hoje nós vamos começar mais uma série falando sobre o surgimento do protestantismo nos países que eu já conheci a princípio. A gente pode abranger aí para outros países e questões de evangelismo. Mas vamos começar falando de Portugal, que é o país onde eu pisei primeiro depois do Brasil. E como que surgiu e como que aconteceu essa história e que vem acontecendo até hoje. Ao contrário de surgimentos de muitas teorias lá no país, que vem falando e se tornando um grande espetáculo, né? Querendo tornar a fé cristã evangélica uma chacota e algo sem muita credibilidade, nós não somos uma seita. Nós somos uma religião monoteísta que cremos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Já são mais de 150 anos firmados no país, sem contar também com os mais de 350 anos que fomos impedidos de anunciar o Evangelho de Cristo por causa da Inquisição. A fé cristã era proibida, o protestantismo e a liberdade religiosa lá em Portugal continental era proibida de ser professada, né? A reforma protestante não chegou diretamente, não há informações o suficiente dizendo que esses reformadores chegaram até o continente, até Portugal continental. Mas em 1941 foi estabelecida em Lisboa uma igreja reformada holandesa, né? E logo a seguir o rei Dom João IV assinou um tratado com Carlos I da Inglaterra, que os seus súditos britânicos que vivessem em Portugal tinham a garantia da sua liberdade de consciência e religiosa, uma vez que, lembrando, a Inglaterra, né, era regida pela Igreja Anglicana, então ela tinha aí um governo, um reinado baseado nas Escrituras Sagradas. Mas nós temos João Ferreira de Almeida, que foi o português que traduziu a nossa Bíblia para o português. E esse homem de Deus, ele em 1628 a 1691, ele recebeu uma educação teológica holandesa e empreendeu a sua primeira tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa, a partir do original, o grego. Em 1670, a tradução estava já concluída e 11 anos depois ela foi publicada. João Ferreira de Almeida ele faleceu antes de conseguir concluir e traduzir a Bíblia toda, sendo que ele traduziu de Gênesis a Ezequiel do original, o hebraico, quando ele estava em Java, na Indonésia. Em 1819 foi publicada a primeira edição da Bíblia Sagrada em português, de Gênesis a Apocalipse. João Ferreira de Almeida tem a revista, né, a revista atualizada, e posteriormente as quais nós continuamos utilizando essa tradução, né? Mas com a entrada da Inquisição, eles tratam de eliminar todos os hereges protestantes do país português. Então, eles não aceitavam nada que fugia da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, durante um período longo aí foi abolido então o protestantismo no país, por mais ou menos 300 anos. Né? Era proibido pensamentos contrários à Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, durante alguns anos, a Bíblia, além de muitos outros livros com citações teológicas, religiosas, relacionadas ao protestantismo, foi abolido. Né? Então, até a própria Bíblia era proibida de ser lida pelos plebeus do país. E, uma vez que a burguesia era pouco interessada na leitura, as missas eram feitas, então, toda ela no latim. Sendo assim, ninguém entendia absolutamente nada e o Evangelho de Cristo não era possível ser propagado. Muitos obstáculos intransponíveis, até ditos na história, foi conhecido pela população lusitana para que ela não pudesse ser alcançada. Mas a gente sabe que a palavra de Jesus, ela ela vai além de todas as fronteiras e de todos os obstáculos, e assim surgiram homens e mulheres corajosos o suficiente para romper com essas barreiras, viu? Mas, 9 anos após a abolição da Inquisição, chamado Almeida Guéret, que ele falou em seu ensaio Portugal na Balança da Europa em 1830. Abre aspas. Portugal sofreu uma grande perda em não ter um maior contato com as influências liberalizantes da reforma. Fecha aspas. Houve um livro chamado O Peregrino, que ele foi o primeiro livro evangélico publicado em Portugal, e a sua primeira edição é datada em 1778. Então, a gente começa a perceber aí a presença mais enfática dos evangélicos, cristãos evangélicos no país, com mais clareza,
a partir de 1920, e essa presença em toda a sociedade. Então, apoio a crianças e idosos, centros sociais de beneficências, apoio de refugiados, tudo isso nós estávamos envolvidos a partir de então com liberdade total religiosa, né? No apoio à recuperação de pessoas viciadas em uso de drogas, álcool, em grupos profissionais, em livrarias, em casas de psiquiatria, rádio, televisão, em tudo. Finalizando esse vídeo que me emocionou e eu confesso que me trouxe bastante esclarecimento de por que, tinha muitas questões de por que era tão difícil entrar, em se inserir na cultura desse povo e levar a cultura do reino através de sua própria vivência portuguesa, lusitana. Eu não entendia por que a força do evangelho ela não diminui, mas ela era diluída por meio da frieza espiritual que está se estabelecendo aí em toda a Europa. Então eu entendi que o fato de a reforma protestante não ter chegado diretamente nesse país, dele ter sido atingido diretamente pela aquisição, de terem sido 300 anos aí sem o conhecimento de fato do Evangelho de Cristo, da leitura da palavra, do conhecimento pessoal da pessoa de Jesus Cristo, é de se compreender e é uma chamada à responsabilidade de todos os missionários, pastores que estão nessa terra para anunciar com verdade mesmo e com poder a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa e ela modifica, transforma a vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Pregada com um testemunho de vida, se acompanhada com um testemunho de vida relevante, com um testemunho de vida coerente, né? O poder de Deus nos respalda ali, a obediência, ela é o único pedido de Deus para que nós anunciemos a palavra dele com poder e milagres aconteçam. Então, finalizando aqui, existe um censo em Portugal que fala que os evangélicos nominais nesse país chegam a 500 mil pessoas, que é equivalente a 0,5% da população portuguesa. Mas nós cremos, contudo, que esse número de cristãos salvos pelo Senhor Jesus não é passível de estatística, uma vez que existem pessoas que se nominam cristãs, evangélicas, mas que não confessaram verdadeiramente os seus pecados a Cristo Jesus e não se renderam a Ele, que não tiveram um encontro de fato com a pessoa de Jesus Cristo. Então, ou então as pessoas que são cristãs, evangélicas, protestantes, mas que não foram mencionadas nessas pesquisas. Então, é só mesmo para nós termos uma noção. Aqui eu finalizo com uma breve leitura que diz assim: o certo é que mais do que a presença social, ou mais do que uma presença ativa na sociedade, o importante da presença evangélica em Portugal deve ser o seu testemunho perante uma sociedade mais afastada dos valores espirituais e de Deus. Não basta ler a Bíblia Sagrada, estudá-las e assistir os cultos e pregações de evangelho, do estudo bíblico. É necessário ser um cristão verdadeiro segundo a palavra de Deus. Aleluia. Ser um discípulo ou seguidor de Jesus Cristo, precisamente por causa do seu testemunho, que os crentes da Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos em Atos 11, 26. Que sejamos como eles na devoção e no trato e no testemunho. Eu vou deixar aqui embaixo linkado o site que eu tirei essas informações. Eu espero que vocês gostem e que a palavra de Deus seja propagada a todas as nações. A Europa está carente, necessitada do amor de Jesus. O esfriamento espiritual é grande. Entrou aí o humanismo, o secularismo, a racionalidade da fé. O esfriamento espiritual é quase que completo. Nós precisamos combater esse bom combate através da palavra de Deus e de um bom testemunho. Um beijo, até a próxima. Tchau!